Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando neste momento, quando vamos meditar mais uma vez na bendita palavra de Deus. Que os nossos corações estejam à disposição do Espírito Santo para recebermos mais uma meditação que o Senhor tem nos enviado através da sua palavra. Em Hebreus capítulo 2, o escritor diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A Nova Bíblia Viva diz: portanto, precisamos prestar muita atenção às coisas que temos ouvido. A tradução Vida Nova diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. O tema para a nossa meditação é firmes na verdade. A palavra, em suas várias traduções, contém múltiplos textos que nos aconselham à firmeza na fé, nas verdades eternas de Deus. De Gênesis a Apocalipse, somos estimulados, encorajados a buscar a Deus e perseverarmos, permanecermos firmes nas suas promessas, na sua palavra. Isaías 55, versículo 6, é um versículo que nós já decoramos, os irmãos sabem de cor, e ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele fala sobre a importância de buscar a Deus. Jeremias 29, 13 nos ensina como deve ser essa busca de todo o coração. Qual a importância em buscar a Deus? Muitos defendem a ideologia de buscarem a Deus quando as coisas não vão bem, quando somos vítimas de aflições e sofrimentos. O Senhor nos aconselha a buscarmos e nos firmarmos na sua verdade em todo o tempo. Por quê? Porque Ele nos conhece. Por quê? Porque Ele nos ama e, como Pai, Ele quer o melhor para nós. Deus deseja um relacionamento sério conosco, nós temos pregado isto. Habitar nossos corações através da presença do seu Santo Espírito e fazer de nós pessoas segundo o seu coração, através da presença consoladora do seu Espírito agindo em nós, nos transformando sempre em cidadãos e promotores do seu reino neste mundo, e através de nós povoar a sua habitação, o seu céu, local onde o Senhor Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Hebreus, no capítulo 2, ainda no versículo 2, o escritor fala sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que desobedeceram sua palavra, desprezaram a oportunidade, desperdiçaram a oportunidade de vida eterna. E no verso 3, ele pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos, não valorizarmos uma tão grande salvação? Grande salvação, porque é vida transbordante. O desejo do Senhor nosso Deus é nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho.
Jesus é o padrão que Deus, o Pai, estabeleceu para nós, para a sua igreja. Jesus é o exemplo. Por isso está aí, eis a razão da importância de buscarmos ao Senhor em todo o tempo. O profeta Isaías escreveu esta verdade, porque ele passou pela experiência de ter um encontro com Deus. Ele sabia o que significava não apenas vida religiosa, mas vida com Deus. Vida religiosa como bom judeu, ele estava acostumado na tradição do judaísmo, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve este encontro com o Senhor, ele reconheceu a santidade de Deus, seu amor, sua misericórdia, e reconheceu também a sua condição de pecador. Por isso ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta comunhão com o Senhor, este encontro com o Senhor, nos leva a termos compreensão do que Deus é e do que realmente nós somos. Deus deseja e Ele quer revelar-se a nós para que nós tenhamos uma compreensão real de quem Ele é e assim reconhecermos qual é o nosso real estado, a nossa vida espiritual. Eu disse há pouco que Jesus Cristo é o modelo, é o padrão estipulado por Deus, dado por Deus, para que nós sejamos imitadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 13, ele disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a estatura completa de Cristo. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor nos criou e Ele também conhece o poder destruidor do pecado. Ele sabe que quando pecamos e quando estamos vivendo em pecado, nós sofremos. Nós, especialmente, eu digo nós que já conhecemos as verdades de Deus, a sua bendita palavra. O crente, quando peca, quando desobedece a Deus, ele não é como as demais pessoas que ainda não teve um encontro com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. As demais pessoas ainda não têm o Espírito Santo habitando nelas. Mas o crente, porque tem o Espírito Santo mostra que erramos, e isso gera em nosso coração uma grande tristeza, uma grande angústia, como foi no caso de Davi, que chorou, perdeu o apetite, as suas lágrimas misturavam-se com a sua alimentação, devido ao seu pecado. Então o Senhor, Ele sabe que o nosso coração é enganoso. Ele conhece nossas fragilidades. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que aos homens parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Deixar de buscar a Deus, de conhecer sua palavra, seu plano de salvação em Cristo Jesus, implica em viver à margem de uma vida abençoada. Uma vida abençoada vai muito além dos bens materiais. Buscar o Senhor vai muito além de uma vida religiosa mecânica. Buscar ao Senhor
vai muito além de uma vida religiosa repleta de rituais, orações decoradas, impostas de fora para dentro. É muito mais profunda a nossa comunhão com Deus quando vamos para a espiritualidade espontânea e não a recebida por tradição. O escritor aos Hebreus desejava, ele queria que os hebreus entendessem que Jesus nos trouxe o Novo Testamento, que Jesus nos trouxe a nova aliança. E esta nova aliança implica em um compromisso sério com Deus, mudança de costumes e hábitos. Sempre que chegamos a Deus, somos estimulados a romper com os maus hábitos. Somos estimulados, somos exortados a romper com os vícios, alcoolismo, tabagismo, sexo ilícito, idolatrias, feitiçarias, avareza e uma série de males que nos assediam constantemente. Tenho dito e volto a dizer, ser cristão é um grande desafio, mas um desafio abençoador, mais um desafio glorioso, um desafio com valores eternos. Paulo chamou de combate. No final da sua vida, declarou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Nestes tempos difíceis, sempre foi difícil, mas nestes dias está mais difícil ser cristão, por causa da ausência da comunhão da igreja, que nos faz tão bem. Nós que estamos acostumados há muitos anos na vida eclesiástica, termos de nos ausentar deste ambiente espiritual de comunhão saudável, de estímulo, de adoração, gera em nosso coração uma angústia, uma tristeza muito grande. Então eu tenho dito que sempre foi difícil seguir Jesus, mas hoje, atualmente, devido a esta pandemia, está mais difícil. Mas vamos continuar firmes, ouvindo a voz de Deus através da sua santa palavra, que diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E no verso 3, o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos aprendido durante este tempo, vamos agora pôr em prática através da confiança e da dependência total do Senhor nosso Deus. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E fica aqui a pergunta: o que diremos nós quando Deus nos vocacionar, nos chamar para a eternidade? Que esta meditação possa ter encontrado lugar no meu e no seu coração. Que esta bendita palavra de Deus possa continuar falando conosco. A grande salvação é vida transbordante. Que Deus
nos abençoe. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que ela nos encoraja, ela nos estimula, ela chama a nossa atenção. Ó Deus, para nós continuarmos sempre no propósito de te servir, de te adorar. O Senhor nos deu a bênção de termos Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, de termos também as tuas promessas e a tua bendita palavra. Ó Deus, que em nenhum momento nós venhamos, ó Deus, a recuar, mas que nós continuemos, ó Deus, no propósito de te servir, de te adorar, de te louvar, mesmo, ó Deus, em nossos lares, em nossas casas, longe dos estímulos eclesiásticos, longe do templo, mas sabemos que o Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor cumpre as tuas promessas. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua bendita paz. A sua consolação seja com todos os amados irmãos em todos os lugares. Que Deus vos dê a sua santa paz. Amém. Se